O reverendo Hernandes diz em um dos seus livros que há no topo do púlpito de uma igreja na África a seguinte frase, como está aqui. Imagine que eu convido um pregador de fora. E então, quando ele chega aqui, ele se depara com essa frase. É retirado tudo e ele chega e se aproxima do púlpito. E quando chega no púlpito, antes de colocar a sua Bíblia e o seu esboço, lá está esta frase. Se Deus não falou a você, não nos fale a nós. Que responsabilidade, irmãos. Que coisa tremenda. Se Deus não falou a você, não nos fale a nós. Ao ouvirmos grande parte dos pregadores de hoje, a impressão que temos é que eles têm, o que eles têm a dizer é mais importante, mais relevante do que aquilo que Deus já disse em sua palavra. Porque eles passam mais tempo falando de si mesmos e das suas próprias experiências do que da própria palavra de Deus. Uma verdadeira pregação vem sempre acompanhada, banhada, impregnada dessa unção e desse poder que vem do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu naquele dia de Pentecostes, porque aquela pregação deve servir como um protótipo, como um modelo para nós pregadores hoje e para nós de modo geral. Protótipo de uma verdadeira mensagem. Segundo lugar, uma verdadeira pregação é uma mensagem fundamentada na palavra. Preste atenção nisso. Uma verdadeira pregação é uma mensagem fundamentada na palavra. Diferente de grande parte dos pregadores de hoje que não sabem ou não conseguem fundamentar o que pregam na palavra, quando Pedro começou a pregar o seu primeiro sermão, a primeira coisa que ele fez foi explicar aos seus ouvintes onde estava fundamentado na palavra aquilo que estava acontecendo, dizendo que aquilo que eles estavam vendo e ouvindo era o cumprimento de uma profecia feita antes por Deus, de que ele enviaria o seu Espírito sobre toda a carne, citando o texto e o autor. Mas o que ocorre é o que foi dito pelo profeta Joel. Vocês podem ir lá conferir no capítulo 2, verso 28 a 31. Está lá escrito e aqui está o cumprimento. Então o que eu estou dizendo é coisa que pode ser confirmada e comparada com a palavra. Não é uma coisa que sai da minha cabeça. E quando você vai para o profeta Joel, lá está a profecia tal qual foi citada por Pedro em sua pregação. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne e tal. Do mesmo jeito. Comentando a respeito desse texto, o escritor David Hopper destaca a fala de Pedro sobre os últimos dias, dizendo que para os judeus, os últimos dias referiam-se ao reino do Messias. É como se Pedro tivesse dito o seguinte: este é o momento pelo qual vocês têm aguardado há séculos. Os últimos dias chegaram, estão aqui. Mas eles não conseguem enxergar isso. E você vai descobrir por quê. O autor da carta aos Hebreus já havia nos advertido a respeito disso ao dizer, nos 2 primeiros versículos do seu livro, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Alguns pensam que os últimos dias ainda estão por vir, mas já estamos vivendo nos últimos dias agora mesmo. Portanto, tomando as palavras de Pedro, do autor da carta aos Hebreus e a profecia de Joel como referência, podemos afirmar que os últimos dias começaram com a encarnação de Jesus e irá culminar com a sua volta, onde os fenômenos relatados por eles também irão acontecer. Irmãos, notem a preocupação de Pedro em provar com a própria Bíblia o que estava acontecendo, de maneira que o povo podia acreditar de que aquilo não era uma invencionice de um bando de pessoas desequilibradas emocional e espiritualmente, mas uma ação legítima de Deus através do Espírito Santo. O que não se pode dizer o mesmo de muitas maluquices que são feitas e atribuídas ao Espírito Santo,
porque não se encontra base nenhuma em nenhuma parte das Escrituras. Muitas vezes, irmãos, tem acontecido algo no meio do povo de Deus que é estarrecedor. Irmãos, nós pregadores não podemos transformar vocês que nos ouvem em pessoas alienadas e pessoas sem capacidade de raciocínio. A própria Bíblia diz que o nosso culto tem que ser racional, ou seja, eu preciso pensar. Eu não posso crer e engolir tudo que um pregador joga minha garganta fora. Eu não sou filhote de passarinho para engolir tudo que coloca na minha boca. Eu preciso refletir, eu preciso pensar, eu preciso questionar tantas vezes se o que está sendo me apresentado, se de fato tem algum fundamento na palavra. Mas alguns de nós, figurões do púlpito, estamos passando para vocês que nós somos os ungidos de Deus e que ninguém pode nos contestar. E que se nos contestar, Deus pode te castigar. Não é verdade. Os crentes precisam ser mais racionais nesse aspecto, porque se o fossem, não estariam engolindo tantas baboseiras que são ditas dos púlpitos das nossas igrejas. Não teria tantos crentes meninos, infantis. Ah, porque eu creio. Peraí, você crê. Não tem problema nenhum você crer dessa forma. Agora, me mostra onde é que está o fundamento da palavra disso que você está dizendo que crê dessa maneira. Ah, é o Espírito Santo. Como é que você me mostra que é do Espírito Santo? Tanta infantilidade no meio da igreja de Cristo e sendo atribuída ao Espírito Santo. Irmãos, tem dancinha de Michael Jackson, tem pulinho, tem aviãozinho, tem gente bebendo água da cachoeira. Esse negócio tudo é o Espírito Santo. Coisa nenhuma. É carne pura. Carne pura. Volta para a palavra. Me mostra na palavra onde é que você encontra algo dessa natureza. Agora, por mais estranho que possa parecer, me mostra na palavra e eu preciso crer e aceitar que de fato isso é de Deus. Mas não tendo, irmãos, é invencionice. E Pedro então fala, vocês estão vendo, não é invencionice, não é maluquice de crente. Isso é de Deus. Isso é de Deus. O que é interessante destacar aqui é que Pedro não dá uma resposta vaga, genérica. Ele não dá uma resposta subjetiva para explicar aos que o indagaram a respeito daquele fenômeno que estava acontecendo. Ele traz a palavra como fundamento para respaldar o que ele estava pregando, o que grande parte dos pregadores de hoje não consegue fazê-lo. Porque muitas coisas que eles pregam são fundamentados no que diz a ciência, a religião, a psicologia, a sociologia, a filosofia e tantas outras logias espalhadas por aí, enganando a muitos com seus sofismas e roupagens bíblicas. É bom deixar bem claro que a mera citação de um texto bíblico não faz da pregação uma pregação bíblica. O diabo usou a Bíblia para tentar enganar e confundir Jesus por ocasião do seu retiro espiritual antes de começar o seu ministério terreno. Mas Jesus o refutou com a mesma palavra. O problema é que grande parte dos crentes não tem um bom conhecimento da palavra e a palavra que eles ouvem da boca dos seus pregadores nem sempre os ajuda a detectar esse espírito de engano na boca de muitos pregadores cristãos.